Olá, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre pare de tentar consertar aquilo que não é o seu ponto forte. Mas, Ueda, de onde nasceu essa conversa? Sim, essa conversa sempre nasce ou um diálogo que eu tenho com os meus mentorados, minhas mentoradas, ou com os alunos ou as alunas, ou no nosso dia a dia, quando a gente encontra um profissional, uma pessoa de uma boa conversa, de uma boa prosa, e essa foi de uma boa prosa, né? De um profissional que trabalha com manutenção, né? Trabalha com essa parte elétrica e tal, a gente está fazendo algumas reforminhas na casa, tudo isso, né? Eu falo que quem tem casa é as suas reformas, aproveitar que parou a chuva, ainda está chovendo, hoje é um dia de chuva e frio aqui, mas reduziu. E eu conversando com esse profissional que ele sabe quando a pessoa tem brilho nos olhos? Porque você vai conversando, você vai, né, conversando com vários profissionais e tudo isso, e esse profissional, quando eu comecei a fazer o diálogo, o brilho nos olhos, ele já começava a falar, olha, tal, não, se você observar na tal casa, a instalação está assim, tudo isso, e eu fui conversando, e eu falei, nossa, você já atua? Ele falou, olha, demorou para eu realmente entender que é essa área, que eu realmente tenho a dedicação. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, por influência, no caso dele, né, toda a família, sabe aquela assim, toda a família atuava em tal área, tal, e ele falou, olha, eu fui nessa conversa, porque também os meus primos iam naquilo, e ele começou a falar, olha, sabe, ele descobriu, ele perguntou o que é, eu falei, eu sou professor, tal, aí ele falou, então, professor, eu tentei sempre, né, ficar sempre naquela coisa, de comparar e querer ser igual ao pessoal, e ele falou, olha, até uns 20 e poucos anos eu fui fazendo essas coisas. Mas aí eu descobri que a minha habilidade era essa habilidade de dedicar a questões manuais, essa questão de manutenção e tudo isso, mais de 20 anos atuando. E aí eu falei assim, então, aí eu fiz aquela pergunta, né, que eu sempre faço, por que a gente foca muito nos pontos fracos, né, e deixa os pontos fortes de lado, se são pontos fracos, né? Então, a reflexão de hoje desse vídeo é o quanto que eu posso, sim, né, observar e a gente parar de consertar o que não é o seu ponto forte. No nosso canal, a gente fala muito a questão dos pontos fortes. Tem vídeos que eu vou relatando, né, cada um dos pontos fortes e principalmente fazendo o conjunto, né, a comunicação com as forças autênticas ou forças de caráter desenvolvida principalmente pelo Martin Seligman, pelo Peterson, a questão das forças autênticas do nosso dia a dia. Porque se é forças autênticas, é algo que realmente é um talento e um ponto forte, que vem ao encontro do nosso trabalho, inclusive da obra, né, dessa obra genial que a gente sempre fala, Descubra os seus pontos fortes, do Buckingham e do Clifton. Mais de 30 anos de estudo que eles realizam para observar e dando exemplos de pessoas que trabalham nas suas organizações, porque o Dr. Clifton foi diretor do Instituto Gallup, então durante muitos anos ele foi observando. Tanto é que nós temos 2 ou 3 vídeos que a gente vai abordando muito essa conversa. Então, se inscreva no nosso canal, né? Os nossos estudos são cerca de 80%, só 20% que assistem os nossos vídeos. Então, dando um feedback pra gente e tudo isso. E eu aqui, pegando aleatoriamente aqui, por exemplo, organização. Vamos lá. Imagine que você, eu vou dar um exemplo meu. Minha esposa é muito organizada, é uma virtude que ela tem e eu realmente vou aprender, mas não é um ponto forte meu. Então vamos observar por que é importante a gente não ficar tentando consertar os pontos fracos. Lógico que, como ela é organizada, eu tenho que organizar um pouco, né? Senão eu não estaria mais de quase 3 décadas, né, juntos, né? A gente trabalhando, né? Agora eu estou mudando agora a minha frase, não é mais a minha esposa, é o meu amor. Eu ouvi um comentário muito legal, acho que foi do PVC, Paulo Vinícius, é um comentarista esportivo, que ele falava, meu amor, e aí ele explicou, e eu falei, realmente, né? Ninguém de mim, mas o amor, né? Olha que legal. Bom, mas vamos lá. Depois dessa reflexão aqui, homenagem ao vivo, aqui a organização. Você é um malabarista. Então ele dá a descrição aqui. Por isso que é importante a questão da leitura da nossa conversa aqui. Quando defrontado com uma situação complexa, então são 34 talentos, tá? Um dos talentos, até eu fui enumerando aqui,
Esse é o talento 26. Esse é o talento 26. Esse livro aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu iniciei a leitura no dia 30 de dezembro de 2010. Esse período para nós que somos professores é um período assim de realmente, né? A gente vai dedicando aquela leitura que estava atrasada, a gente, né, começou as férias, ó, são livros, tal. Você é um malabarista. Quando defrontado com uma situação complexa que envolve muitos fatores, gosta de ter o controle de todas as variáveis, alinhando-se e realinhando-se até convencer de que arranjou-as na configuração mais produtiva possível. Você se identificou? Mas vamos pegar uma outra aqui, ó, um outro talento ou que se transforma em pontos fortes aqui, ó. Excelência. Excelência não e não a média, é sua medida. Levar alguma coisa que está abaixo da média para ligeiramente acima dela demanda com um grande esforço. E, em sua opinião, não é muito compensador. Transformar o que já é bom em soberbo custa exatamente o mesmo esforço e é muito mais empolgante. O que eu gosto muito desse livro é que ele vai validando várias atitudes, várias habilidades, várias competências que você fala, não, nossa, eu tenho essa união. Sabe aqueles momentos que você me lembrou a uma minha mentorada de alguns anos, e ela fala assim, professor, eu ganho bem, tenho um ótimo salário, gosto do que eu faço, mas a cultura da organização não é uma cultura de dar feedback. Aí eu falei assim, é uma cultura da organização ou é do seu gestor imediato, do seu líder imediato? Ela pensou, falei, eu na hora do almoço, eu saio para almoçar com outros amigos, outras amigas de outras áreas da mesma organização e eles recebem feedback. Aí eu falei, então, a questão não é a organização, é do seu gestor. E aqui cabe um parênteses. Quando a pessoa pede demissão, durante muitos anos eu trabalhei na área de recursos humanos, a gente observava nas entrevistas de demissão ou de desligamento, era comum as pessoas pedirem demissão não do CNPJ, mas do CPF, né? E aí ela comentando que ela não recebia feedback, tal. E aí eu falei assim, faz o seguinte, compra o livro Descubra os Seus Pontos Fortes, que eu sempre falava com ela, eu falei, compra que, inclusive, até eu falei, ó, tá em liquidação, ó, tá lá na época nem sei se eu falei da Amazon, acho que na época, pessoal, não é da Amazon, na época tinha muitas livrarias físicas tal, inclusive a gente está deixando aqui o link no canal, tá, na descrição, caso você queira dar uma força aqui para o canal. E aí eu falei para ela assim, começa a ler esse livro e começa a perceber onde que você se autovalida. Mas como assim, Ueda? Você vai lendo aqui, você fala, eu estou me autovalidando aqui, ó. Eu até fiz uma bolinha aqui, ó, no estudioso aqui, ó. Eu fiz a bolinha. Porque, geralmente, o Buckingham e o Clifton, eles falam de cerca de 5 talentos que vão fazendo a composição e vai unindo desse processo. Mas por que isso é muito importante? Porque a primeira, para você reunir o seu sentido de vida, o Ikigai, que a gente fala muito no canal, o Ikigai Iki é vida, né? Gai é razão de viver. Então, para você trabalhar essa sua razão de viver, 4 grandes perguntas. O que você faz bem feito, o que você ama ou tem paixão, onde você é reconhecido ou remunerado e o que faz bem para a humanidade. Você começando a reflexão naquilo que você faz bem e trazer como radar de autoconhecimento o que você faz bem, a questão dos pontos fortes, ele é muito rico. Porque, por exemplo, na questão do estudioso, você adora aprender. A matéria que mais lhe interessa será determinada por seus outros temas e experiências. Mas seja qual for o assunto, você será sempre atraído para o processo de aprendizagem. Por exemplo, empatia. Você pode sentir as emoções das pessoas ao seu redor. Tem gente que, se você é assim, sabe aquela pessoa, tô sentindo o que está acontecendo. Não é assim, né? Aquela coisa, peraí, Ueda, você percebeu que aquela pessoa todo dia está assim, mas hoje ela está meio amuada, está assim, sabe? Tem um radar. O Dr. Daniel Goleman, ele chama de GPS, né? Tem um guia de pensamento e sentimento. Desenvolvimento, um talento para o desenvolvimento.
você vê o potencial dos outros. Eu tenho um amigo que é assim. De fato, com muita frequência, é tudo o que vê. Do seu ponto de vista, nenhum indivíduo está plenamente formado. Ele é jornalista e é interessante porque ele falou assim, Ueda, durante muitos anos, no começo de carreira, eu tive que pegar aquelas pautas, né, mais de desafios, né, de reportagem, né, de desafios. E ele falou que ele ficava muito mal porque ele sofria junto com as pessoas, mas ele começava a ver o potencial, né, então ele fez muito trabalho em entidades, né, que trabalhavam com menores, e ele começou a ter, olha, lembrei disso, olha que bacana. Ele, como jornalista, ele falou que foi uma das experiências mais fantásticas, porque ele começou a dedicar também para essa causa, né, de dar palestras para esses jovens aí, e ver o potencial de cada pessoa. Isso é muito interessante, porque quem trabalha na educação é muito assim, né? Eu estava conversando também com uma professora que agora ela aposentou porque foi forçada, né? Porque é aquela questão, eu já não consigo ir de ônibus já para um outro bairro e tal. E ela falou, eu sempre vi o potencial. Por isso que a mentalidade de crescimento, do mindset da professora Carol Dweck, ela é bacana. Você conhece? É assim, ó. Por que isso tem a ver com os talentos e pontos fortes? E por que a gente não ficar tentando consertar o que não é o seu ponto forte? Às vezes não, é sempre perda de tempo. Eu não estou falando que se o seu ponto fraco ele impacta nos relacionamentos, ele impacta nos seus resultados, impacta no processo da ecologia das relações ou até da entrega, você tem que melhorar um pouco mais, né? Tem que trabalhar um pouco mais. Sabe aquela nota? Tá com 3, pô, se a nota de corte é 5, se esforça para isso. Agora, o seu ponto forte, você ao desenvolver, tendo a mentalidade de crescimento, a professora Carol Dweck, no livro Mindset, que é uma das ganhadoras, ela foi uma das premiadas pelo seu estudo da mentalidade, que nós temos, em alguns momentos, eu até falo, em alguns momentos eu tenho mentalidade fixa, sabe? Aquela coisa assim, não vai dar certo, para que trabalhar com esforço, para que trabalhar com a prática, para que trabalhar com a aprendizagem contínua, para que ficar ouvindo feedback, sabe aqueles momentos de... Ainda bem que passa rápido, passa bem rápido. E a mentalidade de crescimento, que trabalha numa tríade. Essa tríade é muito legal. Porque às vezes a gente lembra o Ikigai, ele no livro do Kenmoji, que é o livro branco, do Kenmoji, ele fala sobre 5 pilares. O primeiro pilar, comece pequeno. Segundo pilar, liberte-se. Terceiro pilar, harmonia e sustentabilidade. Quarto pilar, alegre-se nas pequenas coisas. Quinto pilar, esteja aqui e agora, então se inscreva no nosso canal. Então, quando ele trabalha esse comece pequeno, vai observando seu liberte-se, tudo isso, a gente trabalha com a mentalidade de crescimento, que o feedback é muito importante a gente tê-lo, ou fazê-lo, ou feedbackar, né, a partir do esforço que a pessoa tem, e esse esforço une com a prática, ressignifica as situações, porque quando você fica martelando muito naquele ponto fraco, você não consegue ressignificar. Por quê? Todo o processo a gente tem que voltar ao processo de aprendizagem. Por isso que é aprendizagem contínua. E a aprendizagem contínua, quando a gente desenvolve esse processo, você tem concomitantemente a isso a questão da flexibilidade. Então você exercita a flexibilidade para aprender algo novo ou para florescer um talento e um ponto forte. Então, quando a gente estimula esse processo da leitura, por exemplo, dos pontos fortes, você vai observar, opa, peraí, será que um dos pontos fortes não é conexão, né? De repente, que você consegue conectar ideias que outras pessoas não fazem? Ou será que é comunicação? Você gosta de explicar, de descrever, de receber, de falar em público? E aqui está uma provocação que eu sempre faço. Isso foi até recente, em um seminário que eu participei com vários professores, e um dos professores ele estava falando da vida do encontro dele, né, com como ele descobriu que era realmente
a fotografia, uma das grandes talentos dele, que ele foi assim, a história dele foi magnífica. Ele falou que ele sempre gostou de fotografar, ele trabalhava já, ele é um psicólogo, e a fotografia fazia parte de um hobby. E ele falou que um dia ele estava, a filha dele era pequena, ele estava com a bebê, e a esposa dele é dançarina. E estava com um grupo dançando, e não tinha nenhum fotógrafo, não sei se faltou, enfim. Aí ele pegou a bebê com uma mão e começou a fotografar, né, tal, não sei o quê. E aí ele entregou as fotos para o pessoal, né, já que não tinha ninguém, entregou as fotos, né, que ele era o único que estava lá fotografando. E ele falou que no encontro seguinte, não sei se foi encontro com os professores e tal, um dos professores comentou, falou, nossa, você é fotógrafo? Ele falou, não, fotografo. Não, porque a sua fotografia, você conseguiu captar, né, as emoções, conseguiu captar os movimentos, né? E ele comentou que aquele diálogo que ele teve, aquele feedback que ele teve, ele falou, pô. E ele começou, olha quanto isso impactou. Ele foi um espelho para ele, refletiu esse feedback, ele começou a fazer pontes que o Steve Jobs estimula no vídeo quando ele é paraninfo da Universidade de Stanford, da formatura. Ele comenta o seguinte, a gente não consegue observar as coisas aqui e agora, mas passando, você vai unindo os pontos e vai observando que o que de repente está faltando hoje é de repente uma competência, uma experiência que você teve, um feedback lá atrás. E esse meu amigo falou, puxa vida, isso refletiu até na semana, já na segunda-feira. Ele falou que ele tem um trajeto, né, da casa dele até o local de trabalho, ou vice-versa, e ele falou que ele começou a ver cenários diferentes. Ele falou, comecei a ver uma vegetação que eu não via no meio daqueles prédios. O quanto que impacta você descobrir um talento que você tem e vai acionando as emoções positivas da doutora Barbara Fredrickson, dos estudos da doutora Barbara Fredrickson das emoções positivas, e isso amplia a sua visão e constrói relacionamento, constrói conhecimento. Essa é a tese da doutora Barbara Fredrickson, ampliar e construir. Perceba que é um ciclo virtuoso que começou em alguém dar o feedback, você está aberto, por isso que a mentalidade de crescimento é estar aberto aos feedbacks, porque se é esforço e prática e aprendizagem, você tem que estar aberto, né? Porque o feedback é uma ferramenta que é direcionada ao comportamento seu. Por isso que feedback não é direcionado à intenção, não, é direcionado ao comportamento, porque você está visualizando. E esse professor, esse meu amigo, ele falou, Ueda, aquilo foi um divisor de água, porque além da fotografia, eu comecei a perceber outros talentos que eu tenho também como psicólogo. Isso é genial, por isso que pare de tentar consertar o que não é o seu ponto forte. Porque quando a gente traz os conceitos do Ikigai e direciona o encontro entre o que você faz bem feito, que é um talento seu, é um ponto forte, é uma força sua, e isso vai gerando uma paixão de repente, querer aprender mais, se dedicar mais, e vai direcionando os momentos que você foi reconhecido lá, ou que gerou remuneração, né? Porque o Steve Jobs, nesse vídeo, ele traz uma conexão de toda a revolução que ele fez com o Macintosh, né, de todo o sistema dele, e aí depois foi para a Apple, de ter um cuidado visual, que ele conta a história quando ele estava na universidade, que ele passava por dificuldades financeiras e ele percebeu que tinha muitas festas e os cartazes eram muito feios. Então ele começou a observar a questão da caligrafia. Se você não sabe o que é caligrafia, né, é aquela questão de você, né,
cuidar das letras, você tinha então aula de caligrafia, de estar posicionado, né? E aí me veio o livro Caminho Suave. Comenta aí se você é do Caminho Suave ou não, se seu pai, seu avô conhece, tal. E ele começou a fazer cartazes com letras bonitas, né? Tal. E foi daí que nasceu. E por isso que ele falou, ó, quando você olha para o passado, une isso, que a gente fala muito, né? Não cata tranqueira, cata joia. Faz cata joia, né? Que é uma das ferramentas muito legais, técnicas da programação neurolinguística. Então, quando você traz esse processo da mentalidade de crescimento, você está aberto a esses feedbacks. E aí você reconhece que muita coisa da sua vida, se você observar, foi por conta do esforço e da prática e a capacidade que nós temos de ressignificar. A capacidade que a gente tem de dar sentido e significado para as coisas, e isso vai gerando qualidade tanto para aqueles relacionamentos que eu tive. Por exemplo, quando eu comentei, né, que em vários vídeos eu comento que quando eu ingressei no mundo profissional, eu ingressei num ambiente onde as pessoas liam muito, porque era um jornal empresarial, era a área que fazia o jornal, fazia revistas. E aí lá eu tive a oportunidade de começar a ter contato com livros, a oportunidade de ter assunto, né? Porque eu lembro que era muito interessante. A gente ia almoçar ou tomar café com o pessoal e eles com altos papos do livro que estava tendo, exposição no MASP que estava tendo, ou show, né, dos músicos, do Caetano, do Chico, de alguém que voltou para o Brasil e tal, e aí eu não entendendo nada do que os caras estavam falando, né? E aí eu tive, pelo menos, todos eles me ajudaram muito de emprestar livro, né? Até minha mãe tinha uma amiga que falava assim, cuidado com seu filho, ele está lendo os livros perigosos. Muito engraçado isso. E aí, quando você percebe isso, da vontade, né? Do quanto que você pode influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Quando eu lancei o meu segundo livro foi o Liderança Positiva, que é o livro amarelo, né? Até na época eu falei, poxa vida, por que o pessoal criou o livro amarelo, né? Porque o Competência Emocional, que é o primeiro livro, é um livro assim, com o cérebro aqui, e o Liderança Positiva é o amarelo, mas aí eu sei, né? Depois o pessoal que estuda cor amarela, tal, né? E quando eu lancei o livro Liderança Positiva, muita gente falava assim, mas Ueda, eu não sou líder, para que vou ler, né? E foi bem no movimento, né, do início da psicologia positiva, início assim, né, dos estudos da psicologia positiva, eu estou até vendo o ano, foi em 2014, a primeira edição desse livro, e aí eu falei assim, você lidera sempre, ou tem a autoliderança, ou você lidera alguém da sua casa, você lidera alguém do voluntariado, você lidera alguém da sociedade, você tem uma opinião que de repente você está liderando. E quando a gente faz essa reflexão, e no livro Liderança Positiva, eu faço 4 grandes perguntas, por isso que vem ao encontro de a gente fortalecer o nosso foco nos nossos pontos fortes. Vamos lá. Que vem ao encontro do flow, né? Flow, o fluir, o estado de concentração que eu tenho, de qualidade da minha experiência. Isso é revelador. Qual é a qualidade de experiência que eu tenho com os meus amigos? Qual a qualidade de experiência que eu tenho com as atividades que eu faço de um hobby ou da minha atividade profissional? O flow tem alguns indicadores. Quando eu tenho o tempo, eu perco a noção de tempo. Quando eu tenho satisfação em fazer algo, que aí vem ao encontro dos pontos fortes. Quando eu tenho vontade, às vezes eu tenho um cansaço físico, mas mentalmente eu tenho a capacidade e a vontade de desenvolver. E acima de tudo, quando vem o encontro dos meus pontos fortes com os meus desafios. Quando eu não estou em flow, o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, nessa obra genial, que é o livro Cor de Abóbora, que é o livro laranja, ou Cor de Abóbora, ou laranja, do flow, que é onde ele traz o encontro das competências
com os nossos desafios. E eu estou buscando aqui o livro para mostrar para vocês aqui, e eu sempre gosto de mostrar o gráfico do Flow, né? Recentemente eu fiz uma palestra e ela é executiva de uma organização multinacional, e ela falou que numa das convenções que ela foi, falaram do Flow, e ela começou a pesquisar, mas ela falou assim, eu achei interessante a filosofia, mas eu não tinha entendido até aquele dia que eu dei a aula, né? Foi uma aula do voluntariado para vários educadores, várias educadoras, e aí ela falou, agora entendi que o Flow é esse gráfico onde tem o encontro do desafio e das competências. E o Dr. Mihaly foi genial, porque ele fala o seguinte, quando os meus pontos fortes, eles não são demandados por um desafio, eu fico no estado de apatia ou tédio. Sabe aquela coisa, todo dia, mesma coisa, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Me sacode às 6 horas da manhã, a música do Chico, Chico Buarque. Ou quando tem grandes desafios, mas as competências não existem, não tem talento, não tem as competências lá, as habilidades necessárias, aí gera preocupação e gera ansiedade. Quando eu compartilhei a questão do Flow para essa minha amiga, ela falou, Ueda, agora estou entendendo por que eu percebi, mas eu não tinha esse estofo teórico que você trouxe. E as 4 reflexões aqui para a gente reforçar por que é importante a gente valorizar os nossos pontos fortes. Essa era a questão. Um dos meus mentorados, vários mentorados, mas um dos meus mentorados, ele falou assim, Ueda, agora estou entendendo por que eu não valorizava os meus pontos fortes. Porque é uma coisa tão fácil para mim, que eu acho tão simples, mas para as outras pessoas não são, né? Por exemplo, para minha esposa a organização é simples. Para mim, eu tenho que ficar pensando, né? E tudo isso é uma bagunça organizada. Mas vamos lá. Unir pontos fortes com o flow. Até que ponto eu estou contribuindo para o bem-estar humano? Isso tem a ver com o Ikigai. 4. Não adianta ter uma vida de sucesso sem que este sucesso seja compartilhado com as outras pessoas. Aqui eu tenho constatado várias pessoas assim, né, que eu conheço, depois que você passa dos 50, você já começa a observar, né, pessoas com muito sucesso financeiro, mas sozinhas. E não que pessoas que estão sozinhas estejam tristes, não, né? Mas às vezes não tem gente para compartilhar, né? Conheço muita gente que não optou, né, pela vida carreira solo, né? E tá feliz, compartilha com muita gente, dedica, tem uma cabeça fantástica. Mas eu tenho alguns amigos, algumas amigas com muito sucesso, mas não tem como compartilhar e também não querem compartilhar, né? Não querem compartilhar. Não se deixe alegado se não houver pessoas para recebê-lo. Aqui é um convite. Se você faz o voluntariado, legal, convite para dedicar a algo maior, para a gente pagar o nosso ar que a gente respira. Progresso pessoal não é nada se não servir como doação ao outro. Servir ao outro. Isso vem ao encontro desse livro genial, que é O Poder do Propósito, que fala sobre propósito de vida. Ele comenta aqui que, e ele faz a citação do Dr. Viktor Frankl, né, que para a gente muitas vezes encontrar o nosso talento, a gente tem que deixar a vida nos questionar. Mas logo na introdução, o Richard Leider, né, ele faz assim, a chave para a questão do propósito tem a ver com os talentos e pontos fortes, quer ver? A chave para o propósito é reunir numa vocação as necessidades do mundo com os nossos talentos únicos. Então, um chamado que vem do mundo, que de repente isso vem ao encontro, e a gente pode compor esse processo. Por isso, refletir
sobre os nossos pontos fortes em qualquer momento. Qualquer momento, tanto com a pessoa que convive com você, se você é pai ou mãe, observe quais são os pontos fortes do seu filho, da sua filha. E a questão tem muitos aspectos que são relacionais ou são mais cognitivos. Observar os seus pontos fortes. Por quê? Dr. Richard Boyatzis, que é um dos pesquisadores que contribuiu para o Dr. Daniel Goleman, porque vários institutos de psicologia dos Estados Unidos, no final da década de 80, na década de 80, estavam pesquisando já todo o processo da inteligência emocional, do sistema límbico, do hemisfério direito do cérebro. O Dr. Boyatzis era, e é ainda, um dos diretores dos institutos de psicologia das universidades americanas. E ele fala o seguinte, ele diz essa frase e reflexão dele: a gente precisa os pontos fracos para a sobrevivência e os pontos fortes para nós prosperarmos como gente, como ser humano. Porque a vida só tem sentido sentindo. A vida é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para não ser sentida.